O que você, o Google e a Tupanaoca têm em comum? Eu percebi que o universo estava me direcionando para esse evento transformador. Evento que pode transformar você também, independente do tempo e do espaço que não existem. Agora nós vamos montar a barraca à noite, porque já tá quase sem sol, mas o sol tá se pondo lindo. Aconteceu no meio da floresta amazônica uma frequência poderosa de cura que pode influenciar a sua saúde mesmo de longe. Eu vivi uma experiência na selva, a cerca de 3 horas de barco pelo Rio Negro, saindo de Manaus. Ali, na Maloca Tupanaoca, mulheres da AMISME, Associação das Mulheres Indígenas da etnia Saterê-Mauê, invocaram as energias da natureza em uma troca de saberes sobre medicina ancestral. Chamados-se parentes que fazem, né? Então nós somos parentes que faz. E aí a gente passou justamente que a gente quer mexer na terra, a gente quer fazer a maloca, né? Ali onde nós vamos instalar mais em cima ali, o grande maloca, que é justamente para botar os materiais, né? Para dança, sei lá, o que os parentes querem apresentar, as danças da candeira, os outros rituais, né? Aí a gente vamos... Eventos de cinema. Sim, muito bem. Eventos de cinema. Pra gente se ver, né? Gostei do canto de Maué. Aí, mais uma maloca. Né? Agora vocês vão ver que já está improvisada ali a cozinha, né? As mulheres se uniram em um projeto Parentas que Fazem, executado pela FAS, Fundação Amazônia Sustentável, e financiado pelo Google. Eu vi aqui muitos projetos e ONGs que na verdade são fachada para a exploração desses povos, mas também vi, como nesse caso, o apoio real do Google através de pessoas como a Rosa Elcidisley, agentes indígenas ativos e que trazem a seriedade comprometida desse apoio para a sustentabilidade e o empreendedorismo dessas mulheres e aldeias indígenas. E eu parabenizo e admiro a iniciativa dessas instituições e pessoas. O projeto da medicina ancestral foi escolhido porque é um presente para a humanidade. Imagina o resgate da sabedoria em que se planta, se colhe, produz o remédio, o chá, o xarope, a pomada, tudo no aspecto físico da medicina da floresta. O conhecimento ancestral dos rituais desses povos, onde se invocam as energias da Mãe Terra para a cura. Além da percepção de que não estamos separados da Terra, nós somos a Terra e honramos a cura que vem dessa comunhão. Ali naquele evento, Kumu Jaime de Ácara, pedagogo e antropólogo indígena com doutorado em antropologia, preparou a maloca, onde tem todo um significado. Por onde o vento entra, por onde o vento sai, onde o sol nasce, está tudo ligado aos estudos do cosmo. Tomamos sapó na cuia nesse evento, que é uma bebida sagrada para os indígenas. E a gente tem que fazer um pedido. E eu fiz um pedido enquanto tomava o sapó. E o meu pedido deve ter sintonizado com você, já que eu te conto qual é.
filha da dona Juscenilda, né, minha mãe. Eu sou sobrinha da Regina e neta da Zenilda. Então, eu sempre vivi nesse movimento indígena e sempre gostei muito da minha cultura. E sempre que eu vou no lugar, eu tento levar. Mas como a gente mora na cidade, é sempre muito difícil a gente estar com a nossa cultura, tipo assim, todos os dias, aprendendo mais e mais. Então, eu só queria agradecer mesmo, né, a MISME, né, que é a minha família também, a sempre fazer esses momentos, entendeu? Porque como a gente trabalha, a gente sempre vai naquela muvuca da cidade, a gente acaba perdendo um pouco da nossa cultura. A Regina, presidente da associação, falou sobre massagem terapêutica, sobre as plantas medicinais e colheu o que já havia plantado ali para fazer as pomadas e os medicamentos. A dona Graça, parteira, formada na Escola da Mata, nos ensinou sobre os banhos medicinais e chás. Anotamos várias receitas. A Beth, da Amisme, além de artesã, também mostrou a sabedoria das plantas. A Bel, além da arte de cozinhar, faz biojoias maravilhosas, assim como a Tânia, a Angélica, a Sâmila e todas as mulheres da Associação Saterê-Mauê. Cada participante tirou uma carta no tarô das plantas medicinais e, meu Deus, foi impressionante como as cartas sintonizam com cada pessoa e com cada necessidade. Né? Das cartas das plantas, das ervas. Mas essas plantas aqui, algumas nós temos aqui, algumas não temos aqui. Aí com o tempo a gente vai fazer uma daqui da nossa região, né? Fazer um tarô da Amazônia. Fazer o tarô daqui da Amazônia. Esse aqui é só uma amostra, como os chás, como os óleos, tudo isso a gente pretende fazer fluir daqui, tá? Então cada uma mulher, cada uma pessoa tira uma carta e vê o que as cartas vão falar para vocês, tá? Mas sobre doença, por exemplo, o que você está sentindo, a carta que você tirar, ela vai falar para você, tá? Fazer o remédio, né? Para que ela serve? Depois foi a minha vez de colocar os meus saberes. Fizemos juntos uma meditação onde eu conduzi uma reprogramação mental para nos libertarmos de bloqueios, como a limpeza do inconsciente. Foi emocionante, foi com lágrimas e também com sensação de leveza, quando jogamos o peso emocional no Rio Negro, que levou na correnteza aquilo que não nos servia mais. Fizemos as pomadas e xaropes com as preciosidades da natureza. E durante a produção, a Regina sempre lembrando da nossa energia naquele momento. Importantíssimo isso. Não foi feito por máquinas, foi feito de natureza, na natureza, pelas mãos e coração das mulheres em harmonia com a Mãe Natureza. Ao final, tudo foi benzido pelo Kumu Jácara. E me veio a emoção de quando eu era pequena, com 7 anos de idade. Meu avô Jacinto Libânio, farmacêutico de antigamente, me ensinava a fazer pomadas e xaropes, e eu escrevia os rótulos dos medicamentos naturais que ele fazia, com as plantas que ele plantava na horta da casa dele. Aquilo era mágico para mim quando criança, e eu estava ali fazendo a mágica de novo. E depois que eu terminei de conduzir a meditação, onde todos fecharam os olhos, uma senhora me disse que visualizou um indígena do meu lado, que não era desse mundo, dessa dimensão física. Na hora, eu me lembrei que o meu avô também tinha um ser espiritual que o inspirava nos atendimentos farmacêuticos na farmácia dele. E ele também era um indígena. Foi muito emocionante. E por fim,
O que essa história pode ter a ver com você? E como você pode ter sintonizado com esse vídeo? Eu vou te contar, foi o meu pedido. Quando eu bebi o sapó sagrado na cuia, eu pedi ao universo que trouxesse aqui, nesse vídeo, pessoas que querem despertar em si mesmas a luz da cura interior. Então, eu te convido agora a jogar nas águas do Rio Negro as crenças de que a cura está fora de você. Não está. A cura está dentro de você. Jogue nesse rio a negatividade que impede a sua cura. Deixe a sua saúde fluir no rio da sua vida. Junte-se a nós e compartilhe essa energia dessa rede de empoderamento ancestral, onde acreditamos que nós somos a nossa própria cura. Deus é a cura que vive em você. E o que a Tupanaoca, o Google e você têm em comum? A Tupanaoca significa Casa de Deus em Tupi-Guarani. O Google é o meio, o caminho que te trouxe nesse vídeo para te despertar que você é a casa de Deus. Deus é a cura que vive em você.